Graça e paz, meus irmãos. Que Deus possa estar abençoando vocês poderosamente em nome de Jesus. Amém? Aqui quem vos fala é o irmão Fabiano e já estamos dando início à nossa escola dominical. Peço aos irmãos que puderem que compartilhem o vídeo nos grupos, para amigos, para que as pessoas venham ser abençoadas no estudo da palavra de Deus. E nós estaremos tratando nessa manhã a respeito do fruto do Espírito, que é o amor. E isso é a vitória sobre o pecado, certo? É o pecado que é tão devastador na raça humana, que condena o homem ao inferno. Ele pode ser vencido. Cristo Jesus lá na cruz, ele pagou não somente o preço do nosso pecado, mas ele pagou também pelo preço da nossa libertação, da libertação do poder do pecado. E é possível sim viver em santidade, em comunhão plena com o Espírito Santo, com Deus, com o Filho, Senhor Jesus Cristo, com o nosso próximo e com a gente mesmo. É possível, e o fruto do Espírito ele vai atuar nessas três áreas: nos nossos relacionamentos com Deus, com o próximo e com a gente mesmo. E eu te convido nessa manhã a participar dessa aula, a convidar as pessoas, ser abençoado e edificado em nome de Jesus. Amém? Eu vou deixar aqui um louvor para que a gente possa estar refletindo, orando, louvando, enquanto a gente faz o convite para mais pessoas participarem. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Aleluia, meu Deus. Eu quero te glorificar, Pai, nesse momento. Quero pedir ao Senhor, meu Deus, que nos abençoe, Pai. Que abençoe aqueles que vão ouvir, meu Deus, a Tua palavra, que vão aprender juntamente conosco, vão ser edificados juntamente conosco. E, meu Deus, aprendendo, Pai, que essa palavra seja o meio de graça, meu Deus, para nos ajudar a vencer os nossos pecados, Pai. Para nos ajudar a vencer, meu Deus, e a viver a vida santa que o Senhor tem para nós. A vida santa que o Senhor comprou para nós, meu Deus. Então, nos abençoe, Pai. Nos edifique nesta manhã, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, me alcance e alcance essa pessoa que está assistindo esse vídeo. E juntos, Pai, venhamos a ser abençoados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a Tua bênção, meu Deus, esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo perdão, pela maravilhosa graça e transformação que nos ajuda, meu Deus, a viver um bom relacionamento com Deus, com o nosso próximo, com o nosso irmão, conosco mesmo. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Que Deus seja louvado e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Pai Senhor, presbítero, Deus abençoe. Pai, É um prazer imenso estar aqui com você. Não. Cadê o herdeiro? O herdeiro está ali com a mamãe. Mamãe está tentando ali cortar as unhas do herdeiro. Enquanto nos acompanha, né? Graças a Deus. Em nome de Jesus. Eu acredito Deus que abençoe. amanhã vai ser de muito proveito para todos nós. Amém. Muito aprendizado. Amém. Amém? Em nome Então, de Jesus. esse aqui é o pastor Josinaldo Pinheiro, pastor da nossa igreja ali na Caucaia, né? Na comunidade indígena, ali na Caucaia, ali na Rua da Cerâmica. Ali é o chamado Jardim do Amor, o bairro. Certo? Tá chegando ali junto com alguns irmãos amados e abençoados lá, levando o amor de Deus lá no Jardim do Amor, né? Semeando ali a boa semente. Deus tem feito ali um trabalho maravilhoso. E assim, é maravilhoso quando a gente visita lá aquela congregação.
de pessoas simples, humildes, mas cheias do Espírito Santo, certo? E um abraço para todos os Verdade. irmãos lá. Mas queria deixar o senhor mesmo se apresentar, pastor Josinaldo, certo? Dar o endereço da igreja, fique à vontade. Fique à vontade. Amém, presbítero. Meu nome é pastor Josinaldo, né? Mais conhecido como Josinaldo Pinheiro. Nós temos a alegria de fazermos parte do Ministério Nova Jerusalém e estávamos pastoreando o Porto Fernandes, o qual temos alegria em dizer que passamos um tempo lá louvando e exaltando a Deus com aqueles irmãos que amamos. Amém. E hoje se encontra com o presbítero Marquinhos, né, fazendo um lindo trabalho. E Deus nos direcionou para estarmos ali no Jardim do Amor. Conhecemos lá através da irmã Marinês, que hoje é auxiliar da obra, e chamamos o pastor Alex, fizemos uma reunião, e ali é um povo que, graças a Deus, Deus tem levantado com muito amor, muito esforçado, e que Deus tem nos dado graça e temos crescido para a glória de Deus. Amém. Já estamos em construção de um templo, né? Amém. Que antes era apenas uma áreazinha e hoje já estamos até com a coberta. E desde já eu quero agradecer ao senhor, à sua esposa, a irmã Keile, né? Que sempre tem nos ajudado na obra, ao pastor Alisson e aos demais irmãos que têm nos apoiado naquele lugar. Amém. E eu louvo a Deus que mesmo nesse período chuvoso, porque não é somente a chuva, né? É o acesso dos irmãos também ao templo, né? Fica muito ruim devido a muita água, muita lama. E, graças a Deus, mesmo assim, aqueles irmãos têm enfrentado tanta dificuldade, têm, em nome de Jesus, feito a obra de Deus. Amém. Eu tentei colocar aqui no pedestral, presbítero, mas eu sou meio leigo nessa área. Eu não consegui, mas está para me ver bem, tá? Eu comprei até um pedestral, mas não consegui colocar. Mas tá para me ouvir bem, me ver bem? Tá ótimo, tá perfeito. Graças a Deus. Amém. Tá perfeito. Amém. Pois é, e graças a Deus Deus tem. E para a glória de Deus, está fazendo um ano agora em abril. Amém. Que nós iniciamos lá. Já há um ano, já? Em nome. Tá, já. Deve ter quatro, passa rápido. Agora em abril, está fazendo um ano, né? Que em nome de Jesus nós passa rápido, né? O neném já está com quanto tempo já? A idade, né? Estava com 9 meses. 9 meses Aí, ó. e alguns dias, aí. Hoje é 10, né? Daqui a pouco prepare seus livros em cima do. É verdade. Para começar a andar. É verdade. Pois é, e nós estamos muito felizes lá, que Deus tem levantado Diácono Menezes, a sua esposa, tem levantado a irmã Marinês, auxiliar da obra, outros irmãos, irmão Israel, irmão Hernando, enfim, muitos irmãos para nos ajudar na obra, né? E eu quero só explicar, presbítero, que poucas pessoas lá ainda têm redes sociais, né? Certo. E que a gente está ensinando eles a ter esse convívio com as redes sociais para a questão da divulgação da palavra de Deus e até mesmo da igreja também, isso, né? No nome de Jesus. Amém. Amém. Assim, estou muito feliz com a presença do Senhor e já sinto também a principal das presenças, né? Que é a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Aqui no nosso meio e que Deus seja louvado por isso. Que Deus seja louvado por isso. Que Ele confirma, né? Com a sua presença, que a obra é dele. Amém? Amém. Um abraço também lá para os irmãos do Couto Fernandes, né, que é a nossa outra igreja aqui. Dizer lá para o presbítero Marcos Benício que ele está devendo, né, a participação dele aqui na live. Eu já o havia convidado, certo? Mas ele disse que não é muito das lives. Aí disse não, né?
Não, tudo bem. Mas seria bom, né? Seria bom e muito edificante a participação dele e dos irmãos, né, lá da nossa comunidade ali no Couto Fernandes. Certo? E dizer também para os amados Amém. que a gente está também ali com um trabalho, uma obra lá no Altra Nunes, abrindo lá E eu uma creio que Deus congregação. E a minha maior preocupação hoje, que a gente vai estar lá, pastor Josinaldo, a gente vai estar lá, e a minha maior preocupação são duas, né? Primeiro é cadeira para o povo sentar. Porque se for todo mundo, vamos dizer assim, né? Os que têm sido convidados, evangelizados, não vai dar, não. Não vai ter cadeira, não. Não tem que comprar mais, né? Graças a Deus por isso. E segundo é a chuva, né? Porque a gente, no momento lá, a gente está sem um local, assim, coberto. A gente tem a casa da nossa irmã lá, que está cedendo, né? Tanto o quintal dela lá, como a própria casa. Mas a casa é pequenininha, né? Vamos dizer assim, a sala lá é pequenininha. Aí fica todo mundo lá meio apertado, mas dá certo. Então, assim, a gente está começando também esse trabalho, tá certo? Peço aos irmãos que orem em nome de Jesus pela minha vida, a vida da minha esposa, a vida do profetinha, né, o Joãozinho, tá certo? E orem e também desde abençoem aquele que puder abençoar, o nome contribuir, que a gente vai ter que comprar cadeira, a gente vai ter que alugar um espaço. E é isso. E tudo isso em daí nome a gente consegue através do fruto da manifestação do amor no fruto do Espírito, que é a fidelidade dos irmãos. Não é isso? Que é e fidelidade. desde já, Fidelidade nos dízimos e desde nas já ofertas, né? em nome de Jesus. E desde já eu quero lhe parabenizar, porque estamos vivendo uma época que as pessoas procuram muito público, procuram muito serem vistos. E você ter essa atitude com a sua esposa, iniciar uma obra, não é fácil, porque eu já passei várias vezes por isso, pelo Ministério de Bela Vista, e tenho passado agora pelo nosso ministério. Porque Não, não é fácil, não. iniciar uma obra do zero não é fácil. Porque você tem o descrédito de muitas pessoas ao redor não acreditam naquela visão que você acredita, não Verdade. pensam como você pensa, né? E isso que você está passando, eu já passei e estou passando, como eu disse. Hoje o templo está coberto, mas com a chuva o acesso fica muito ruim e eu tenho medo. Aqui já começou a chover. Eu já fico naquela preocupação, porque já teve essa semana de culto que nós não tivemos. Fizemos só a Né? oração, a leitura da palavra. Então, que Deus continue, né? Lhe abençoando, capacitando, levante pessoas para lhe abençoar. Porque nessas horas é o amor e a ação, né? Uhum. É o amor que Exatamente. tem pela sua vida e a atitude de poder ajudar de alguma forma. Exato, Por quê? exato. Porque é nesse conjunto que, graças a Deus, por quê? Porque, um exemplo, você vai ter uma ideia. Eu tenho, às vezes, culto com 40 irmãos, mais irmãos, às vezes. E quando eu tenho um culto, quando chove, eu vou ter culto com 5, 7, 12, você sente. E quando a igreja está começando, que falta E aqueles que nessa, costumam ir. nessa quarta-feira, o culto foi com apenas 4 pessoas. Pronto. Então, é Essa nessas horas chuva, que né? você tem que ter a convicção de Deus, Isso, da sua exatamente. chamada, do propósito que você tem colocado a Deus. Não, Eu vou usar uma expressão bíblica que foi usada por Neemias da sua vida. Quando vinham os opositores, você dizia: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. amém. Né? Eu louvo a Deus. E vai chegar dias que quando você estiver coberto, com as cadeiras, né? Aliás, quando o templo estiver coberto, tiver as Quatro cadeiras ali, pessoas. você vai ver o tanto de convite de vai ter cantor, pregador, É verdade. para chegar até você. Aí, mas agora Eu costumo ninguém vai sempre ter se dizer que convidar a agora, gente tem que. né? É, eu Tá costumo sempre começando, dizer, né? eu costumo sempre dizer o seguinte, que eu aprendi, que eu tento explicar para os irmãos lá o seguinte: quem chegar depois, nós vamos agradecer a Deus. Mas só que quem começou com a gente do começo,
vai ter a alegria de dizer para outros irmãos, para os filhos, para os netos, eu comecei aqui do zero. Eu vi tudo isso aqui. Olha, no dia da cobertura do templo, eu nunca tinha visto aquilo. Todo mundo chorando, Alegre, porque olhava para cima e, sabe, aquilo ali contagia você. é verdade. Por quê? Porque e eu perguntava por que as pessoas estavam chorando, elas diziam, pastor, é porque um dia desse estava nada, a gente olhava só para o céu. Teve um dia de culto Santa Ceia. Pô, no dia que você foi pregar, que a gente começou o culto, quando começou, era a gente com cada um com a cadeira para o lado, a pessoa querendo guardar o som, e aquela correria. E hoje, pronto. Então, você vai ter essa vitória de contar o seu testemunho e vai ter experiência para contar para outras pessoas que você já tem, mas dessa obra específica que Deus colocou. Você em um projeto, você acreditou no projeto e Deus honrou por isso. Né? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Perdoe, porque pastor não tem costume de pregar e... Não, mas a gente está aqui para ouvir mesmo, certo? E assim, e tudo isso que a gente está falando, irmãos, certo? Eu acho que aquele está me ouvindo aí, pronto, se puder compartilhar o link lá nos grupos da igreja, tá certo? Compartilhe, em nome de Jesus. Amém. E assim, é tudo isso que a gente está conversando, falando, e faz parte do fruto do Espírito, que é o amor. Certo? O fruto do Espírito é o amor, está ali no singular. Por que que a gente se alegra, né? Com a obra de Deus sendo feita, com um templo sendo construído para abrigar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Né? A alegria é uma manifestação do amor. O amor, ele exulta com a justiça. Por isso que o fruto do Espírito é alegria, Paulo vai dizer. Certo? Os irmãos que contribuíram, né, lá, estão contribuindo também comigo. Certo? Apesar de eu ter poucas ovelhinhas lá, 2, 3, 4, 5, mas estão lá e são fiéis. E aqueles que têm contribuído, isso aí vem da onde, irmãos? Vem do fruto do Espírito, que é o amor fiel, a fidelidade. Em algumas traduções tem fé, né? Mas aquela fé ali, ela é melhor traduzida, lá em Gálatas 5:22, por fidelidade. Uma manifestação do fruto do Espírito na vida do crente é a fidelidade ao pastor, certo? Que no caso, no Altrando sou eu, que no caso, Jardim do Amor é o senhor, Couto Fernandes é o pastor Marcos Benício, a gente tem o pastor Alisson aqui na nossa igreja sede. E assim, Deus tem levantado verdadeiros cristãos fiéis ao pastor, fiéis à igreja, fiéis a Deus. E falo não só em relação a dízimos e ofertas, também, né? Mas também para estar ali do lado, estar ali contribuindo, pregando, dando ali aquele apoio no culto. Isso aí é a fidelidade. E tudo isso faz parte do fruto do Espírito. Alegria, fidelidade, essa comunhão, né, que a gente está tendo aqui nesse momento, que temos com nossos irmãos, certo? Essa comunhão aí é o quê? Também a manifestação do fruto do Espírito, que é a paz, que é a bondade, a benignidade, né? A questão da gente ser gentil, amoroso uns com os outros. Então, a Igreja do Senhor Jesus, ela, apesar das suas fraquezas, né, ela tem manifestado esse fruto do Espírito, que é o amor. Amém? E esse amor, certo? Esse fruto do Espírito, que é o amor, Paulo ele vai citar aqui 9 áreas que ele vai atuar, certo? Por exemplo, se você puder, não só o pastor Josinaldo, né, mas quem está nos ouvindo, abrir em Gálatas capítulo 5, versículo 22, Paulo ele diz assim, ó, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. Então, assim, essas 9 manifestações do amor, essas 8, né, junto com a palavra amor também, contando aqui, ela vai falar do nosso relacionamento com Deus, certo? Que é a questão do próprio amor, da alegria, da paz com Deus, também com os irmãos. Ela fala também da nossa relação com o próximo,
que é a longanimidade, a capacidade do amor de esperar pacientemente, né? A benignidade e a bondade, que vai falar a respeito da gente fazer o bem ao nosso próximo, certo? Então, o amor, ele trata do nosso relacionamento com Deus, com o próximo e com a gente mesmo, certo? Que é a questão do ser fiel, a gente ser fiel a Deus, ser fiel ao pastor, à igreja, ao nosso amigo, à nossa esposa, ao marido. E também tem a questão aqui da mansidão, né? Que é o amor vencendo ali o mal através da mansidão e o domínio próprio. Ou seja, essas três aqui finais que eu citei, fidelidade, mansidão e domínio próprio, trata do nosso relacionamento com a gente mesmo, né? De ter um domínio próprio, ser manso, ser moderado, né? Ser fiel. Então, assim, dentro de mim, pastor Josinaldo, dentro do Senhor, dentro do cristão, existe um poder dado pelo Espírito de Deus para vencer o pecado, certo? O fruto do Espírito é colocado aqui para que a gente venha vencer as obras da carne, que Paulo vai citar aqui nos versículos anteriores, né? Lembrando que é um contraste, né? Ao Exatamente, é um mesmo tempo que contraste. ele mostra as obras da carne, ele vai mostrar o fruto do Espírito, para que, como você disse, para que o crente entenda que ele pode vencer Exatamente. o pecado e pode vencer, né? Aqui dá paz do Senhor para a irmã Josivânia, Amém. né? Que Deus abençoe ela, que está ali do interior do estado nos acompanhando para a glória de Deus. Amém. Então, foi muito bom você frisar que o fruto do Espírito ele vem logo após Paulo falar sobre as obras da carne. Exatamente. Né? E muitas vezes, eu quero até já abrir um parênteses, nós ouvimos muito falar sobre dons, poder, sobre tudo isso, e se pouco fala, e eu quero até me parabenizar pela questão do assunto, em foco, que é um assunto muito importante, porque pouco se fala nisso. Né? Irmã Zane, Deus abençoe, em nome de Jesus. Hoje em dia, né, a gente Então, vê uma ênfase, né, na questão dos dons espirituais. Pronto. Né? Um exemplo, eu não me lembro, há muito tempo, que nunca se já tiver feito, eu não me lembro, uma campanha em prol, em busca do fruto do Espírito, algo assim parecido. Nós só ouvimos falar de poder, dom, ouvimos falar de tudo isso. E isso, não que a gente não venha crer, mas as pessoas têm o costume de medir espiritualidade por dons. E não. É nessa área do fruto do Espírito que nós vamos ver onde está o caráter do cristão. Exatamente, né? o caráter do crente, é aí mesmo. Né? Dentro o que, não sei a sua opinião, presbítero, mas eu acho que, para mim, o que falta em muitas pessoas é ter o conhecimento maior sobre o Espírito Santo. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o meu Espírito, o Consolador. Né? Exato. E o que eu acho que falta em muitas pessoas é essa procura do conhecimento sobre o Espírito. Tanto é que Paulo, lá em Coríntios, capítulo 12, ele vai dizer, não quereis vós que sejais ignorantes a respeito dos dons espirituais. E Paulo vai sempre tentando levar a igreja para ter um conhecimento mais íntimo do Espírito Santo. Ou seja, aqui a responsabilidade aumentou, nosso pastor, né? Cuidado. Pastor Alisson. Amém. Pode ser, pastor Alisson. Ele quis me matar ontem, ele me achou ontem, mas... Então, o que acontece? É isso que eu me entristeço, que a gente fala de poder, falamos sobre dons, mas não temos o entendimento do que seja o Espírito Santo na vida do crente. A Bíblia diz que o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Tanto é que aqui Paulo ele vai falar os frutos, né, do Espírito. E dentro desse fruto está tudo isso que você falou. Amor, que é a caridade, paz, longanimidade. E ele dá uma série fala sobre série de coisas que está no próprio fruto do Espírito, que não é no plural, né? É no singular. Exato. É bom a gente entender isso, né? Então, as pessoas... porque fulano é espiritual. Quem já não ouviu essa frase? É usado, fulano prega muito, fulano canta muito. E se você pisar no pé dele, a escada dele puxar uma arma. Pois é, então ele não é nada espiritual, né? A espiritualidade não está nos dons, como bem colocou o Senhor. Está no caráter, na vida espiritual, na vida diária, né, do homem, do crente. Amém. Certo? Isso é tão interessante que o capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo ele vai tratar exatamente disso, dessa questão do amor como a verdadeira marca, né, de espiritualidade, de maturidade do crente. Certo? 1 Coríntios capítulo 13 é colocado como recheio, né, como é o recheio do biscoito. Antes ele fala dos dons e depois, no capítulo 12, Paulo fala dos dons. No capítulo 14, Paulo vai continuar falando dos dons. Mas entre o capítulo 12 e o 14, ele colocou o 13, falando a respeito da superioridade do amor em relação aos dons espirituais. 1 Coríntios 13, 2 diz assim: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, os dons de revelação que ele fala aqui, e ainda que eu tenha tamanha fé, falando a respeito do dom da fé, a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Eis a questão, irmão. Se não tiver amor, nada serei. Paulo fala. Então, assim, você vê alguém que é cheio dos dons espirituais, você vê alguém que é cheio do dom de pregar, de louvar, tem um talento, né, de louvar, mas não anda em amor, vive em contendas. Essa pessoa não é espiritual. Ela é carnal. A igreja de Coríntios, que era a igreja que tinha a plenitude dos dons espirituais no meio dela, foi chamada pelo apóstolo Paulo de uma igreja carnal, certo? Carnal. Por quê? Porque dons espirituais não é a característica principal de um servo de Deus maduro. Mas a característica principal pela qual nós somos conhecidos, né, como disse Jesus, é o amor, certo? Os coríntios cresciam muito nos dons e era algo verdadeiro e genuíno. Porém, lhes faltava o principal. Aí, pronto, só fazendo a colocação do que você está falando, na primeira carta aos Coríntios 3, aí versículo 3 vai dizer o seguinte: porque ainda sois carnais, porque havendo entre vós inveja, contenda, isso vai citar o quê? As obras da carne. Inveja, contenda. É interessante como você mesmo colocou, que ele vai sintetizando, ele vai contemplando assim cada texto. É o bom conhecimento da Bíblia, porque aqui ele vai citar as obras da carne, ele vai explicar o porquê que chamam a igreja de Corinto de carnal. Pelo fato que havia dissensões, contenda, inveja. Aí ele diz: não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. Ou seja, quando uma igreja, mesmo que seja uma igreja, entre aspas, cheia do poder de Deus, mas que não tenha amor ao próximo, que não tenha união, que não sejam benignos, essa igreja vai se tornar uma igreja carnal. Pronto. Essa igreja, ela vai se tornar uma igreja carnal. Por quê? A Bíblia fala que se, por exemplo, teu irmão tiver fome, e se tu for espiritual, dizer Deus te abençoe e vai em paz. A Bíblia vai falar que ali... E aí, cadê o amor, né? Exatamente, essa fé em obra.
Porque eu fui espiritual em abençoá-lo, mas não tive o fruto do Espírito em ajudá-lo. É verdade. Parece. Você está Tô entendendo? entendendo. Então, eu posso ser espiritual se eu tiver o fruto do Espírito na minha vida. Louvado seja Deus. Louvado E seja Deus. mesmo, lembrando, irmão, lembrando, porque muitas pessoas, e até Deus me faz lembrar isso, presbítero, talvez você que esteja nos escutando agora, ou vai nos escutar depois, você não seja uma pessoa usada em dons, no sentido de estar no púlpito pregando ou louvando, né, que é um talento também, ou enfim, no sentido de ser usado aparentemente diante dos homens. E muitas pessoas se sentem inferior a outras. Mas muitas vezes essas pessoas elas têm um fruto do Espírito e é mais espiritual do que muitos que andam para cima e para baixo, como diz aqui o Matuto, se dizendo espirituais, mas que não ama, não fala com o vizinho, não pode nem evangelizar o vizinho porque é uma pessoa que faz contenda, E não mal tem paz, pronto, não tem paz. Tem algo pior. Essa pessoa aí nem morar no céu vai, porque os que tais obras praticam, obras da cruz, não herdarão o reino de Deus. É muito usada nos dons, mas não vai para o reino celeste. O negócio é sério, né? Namasta, pastor, namasta. Deus te abençoe. Amém. É isso. E o próprio Jesus, eu sei que o contexto é outro, vai dizer que muitos vão falar, Senhor, profetizei, expulsei demônios. Exatamente. Senhor, eu é isso aí mesmo. fiz maravilha. Amém. Né? Aí ele vai dizer, e é triste esse texto. Eu nem vos conheço. Nunca vos conheci. Eu acho essa expressão muito forte. E ali quem é você? Dons. Pronto. E ele nunca, olha, é muito lindo a coisa de Deus. Ele nunca deixava que os discípulos se exaltassem por isso. Tanto é que certa vez os discípulos novamente chegam, Senhor, olha, nós fazemos maravilha, nós expulsamos demônios, nós curamos os enfermos. Ele diz, olha, vocês se alegrem por isso, mas vocês se alegrem principalmente por seus nomes estarem escritos no livro da vida. Amém. Então, eu tenho que entender o seguinte, eu sou pastor pela chamada de pastor, mas além de pastor, eu tenho que ser servo para morar no céu. Amém. Eu não quero ser pastor para não ir para o céu. Exatamente, tem que ser servo para ir para o céu. Ser pastor é uma consequência, pronto, da minha chamada. Mas eu quero que em minha vida tenha um fruto do Espírito. Exato. Para quê? Para que eu seja, em primeiro lugar, eu tenho uma consciência de dizer, eu tenho a certeza de morar no céu. Mesmo que a gente saiba que Paulo diz que a fé é pela graça, mediante a fé em Jesus. Isso. Mas nós estamos dizendo aqui que tem obras que, ao praticarmos, como você mesmo citou e Paulo disse, vão infelizmente, nos impedir de chegarmos até o trono de Deus, pelas nossas próprias atitudes, né? Amém. Amém. Paulo, aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 6, ele diz assim, ó, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor, certo? Quando você faz a boa obra, com um amor genuíno no coração, aí sei que tem valor para Deus. E claro que, para que fique bem claro, a gente não está dizendo, como o senhor já citou, que é fazendo as boas obras que a gente vai ser salvo, não. A gente faz as boas obras, a gente manifesta, né, o fruto do Espírito, porque já somos salvos. Porque já fomos transformados, porque há uma operação da graça de Deus em nosso interior, certo? E se o crente ele tem uma vida de queda nas obras da carne e falta, né, da manifestação do amor, do fruto do Espírito, é porque tem alguma coisa errada com ele, certo? Isso aí é uma realidade. A Bíblia, né, ela fala de uma vida espiritual, certo? A Bíblia fala da vitória sobre o pecado. Agora, eu vivo caindo no pecado, eu vivo praticando aquele mesmo pecado, praticando. Eu não estou falando de uma
queda esporádica, né? Falando de uma prática. Como Paulo vai dizer aqui, a prática da mentira, da lascívia, certo? Da glutonaria, é viciado na bebedice, né? Ou drogas ou bebidas. Se há uma prática, é porque tem alguma coisa errada com esse cristão, certo? Pronto. Essa é a questão. E outro ponto, isso. É só para explicar os irmãos que estão chegando, que o texto é sobre o fruto do Espírito. Mas o que eu e o presbítero Fabiano estamos fazendo é uma análise para que nós chegamos a esses frutos. Porque nós estamos passando para os irmãos que o fruto do Espírito é eu ter uma mudança de caráter após ter aceitado a Cristo. Exato. Que eu não posso, como a Bíblia fala lá em 2 Coríntios 5:17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. O que nós estamos passando, irmãos, aqui, eu, como o presbítero falou, e cada um de nós, ao aceitarmos a Cristo, nós temos que ter uma mudança de caráter em nossas vidas. Isso. Nós temos, olha, Deus me faz lembrar um texto aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 31, 21. Efésios 4, versículo 21. Que diz assim: se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixais a mentira e falar a verdade, cada um seu próprio, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, e não se ponham o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, sempre trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir. Então, Paulo aqui, ele começa a citar novamente o que está nas obras da carne. Para que eu, depois de ter aceitado a Cristo, até ele diz o seguinte: se é que vós tendes aprendido, pois renovei, seja renovado pelo novo homem, revestido do novo homem, e que aquelas práticas, um exemplo, uma pessoa que tem dons, mas continua nas obras da carne, ela vai trazer, ao invés de glorificação a Deus, ela vai trazer o quê? Escândalo. Exatamente. Por quê? Porque o nosso maior testemunho é a nossa vida. Pregação. Né? Um exemplo, você fala assim: ah, pai, eu vou convidar o irmão João para lá. Aí aquela pessoa vai dizer: mas o irmão João, será que o irmão João mudou realmente de vida? Você está entendendo? É diferente. Porque, infelizmente, o que a gente está tentando passar para os irmãos é que a igreja, principalmente nós pentecostais, medimos as pessoas, até a pregação pelo barulho da voz. Eu conheço pregadores que ele tentam mudar a voz para ter a voz mais grossa, como se Deus falasse mais grosso. Ele diz: nessa noite, irmãos, eu vou. E pronto, e você pergunta, no final, qual texto que ele leu, que a maioria das pessoas não vai saber. É verdade. Aí se aquela pessoa trazer uma palavra leve, uma palavra de ensino, e novamente eu bato nessa tecla, irmão. Nós cremos no poder de Deus. Nós, da Nova Jerusalém, acreditamos nos dons espirituais. Mas nós acreditamos também que a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, ela transforma, liberta, cura, pronto. E que a pregação da palavra tem efeito. Eu estou falando aqui com o presbítero e estou sentindo a presença de Deus. Amém. Por quê? Porque a palavra é viva. Ela transforma, ela não precisa de efeito. Ela não precisa... quem aqui, um exemplo, você tem em mente um testemunho de uma pessoa que ela reconheça que precisa mudar o seu temperamento? Ela reconheça que precisa ter mais amor? Ela reconheça que precisa ter mais
ser mais benigno, né? Ser mais longânimo. Eu estava vendo aqui, longanimidade, a paciência que capacita a exercer autocontrole diante das situações de extrema dificuldade. Essa longanimidade aqui, essa paciência, não é aquela paciência que eu tenho que ter com aquela criança. Você está entendendo? Essa paciência aqui é lá o que diz lá em Romanos 5:3. A tribulação produz a paciência. E o quê? A paciência que capacita a exercer o autocontrole diante de situações de extrema dificuldade, ao mesmo tempo de perseverar e não se render às circunstâncias difíceis. Então, quer dizer que a paciência está passando uma tribulação, como diz lá em Romanos 5:3, né? Olha como é bom guardar as apostilas do pastoral, sempre discipulada. Olha o que diz Romanos 5:3. Só que Romanos 5:3 é da minha parte, viu? Olha o que diz Romanos 5:3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o que a paciência. E o que a paciência é o quê? O fruto do Espírito, que é a capacidade de exercer controle diante das situações difíceis. Por exemplo, você está passando uma dificuldade, uma luta, a porta não está se abrindo, e você vai ter que ter o fruto do Espírito, que é a paciência de esperar em Deus. Como diz o Salmo 40, esperei com paciência, ou seja, esperei com autocontrole, esperei com perseverança, esperei em Deus, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos. Irmã Selimar, Deus abençoe. Selmar, né? Selimar. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Irmão Cauê, Deus abençoe. Assim, eu quero que meus irmãos, pastor Ronaldo, que estão nos ouvindo, eles se encontrem aqui nesse contexto, né? Porque assim, ó. Amém. Eu convido o Senhor, né? E quem tiver com a Bíblia, a abrir aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Tá certo? Porque, irmãos, isso é uma guerra. Talvez alguém que esteja nos assistindo esteja olhando para ele mesmo, né, nesse momento, e dizendo assim: estou perdido, então, né? Que eu não consigo, né? Isso, que eu não consigo ser dessa forma, abandonar uma prática. Então, eu quero tratar disso agora. Tá certo? Eu queria que a gente falasse, pastor Josinaldo. Primeiro eu vou explicar aqui, ó, que há uma luta, há uma guerra, e que há da parte de Deus para nós um poder espiritual para vencer o pecado, para dizer não, e para substituir, né, a obra da carne pelo fruto do Espírito. Certo? É vencer o mal com o bem. Aí aqui em Gálatas 5:16 diz assim, ó: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Se a gente andar no Espírito, eu não vou. Olha a palavra que Paulo usa, é forte. Como diz os irmãos, é forte. Jamais. Quando na Bíblia, Paulo... E andai, fala que o senhor é professor, andai aqui é uma ordem. Né? Está no imperativo. É uma ordem. Pronto. E se Deus está mandando, consegue, né? Ó, o jamais aqui, ele está falando de maneira nenhuma. Você vai dar lugar à sua carne, satisfazer a concupiscência da carne, se você andar no Espírito. Aí no 17 ele diz, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, assim, você que está nos ouvindo, nós sabemos disso porque a gente também passa por essa luta. Aqui diz que a carne, ela milita. Esse verbo militar significa lutar, contender. Uma luta, Pai Senhor, irmã Lúcia, te abençoe. Ó, o presbítero Marcos Benício entrando aí. Marcos Benício, próximo vai ser o senhor, viu? Pastor Marcos Benício ali do Couto Fernandes. Já está convidado já. Tá certo? O Benjamin é ele? É ele. O Benjamin é ele? Pai Senhor, presbítero. Tá ali. Benjamin também, Pai do Senhor Benjamin.
Benjamin, acho que é o meu aluno. Então vamos lá, olha aqui, ó, o que que eu estou querendo dizer. É que assim, nós sabemos, entendemos, irmãos, existe uma luta para que eu não faça o que eu quero. Eu não quero fazer o que é errado, mas há uma luta, eu acabo fazendo aquilo que é errado. E quando eu, cristão, faço o que é errado, já entro numa contenda com o espírito, a minha consciência começa a doer. Ou seja, a gente não tem paz, é uma luta constante. Pronto, é o Benjamin mesmo. Oi, Benjamin, pai do Senhor. Certo? É o meu aluno. Então, assim, é uma luta. Então, saiba que essa luta, a Igreja do Senhor Jesus, ela participa desse combate da carne contra o espírito, porque dentro de nós há uma natureza caída, mas também dentro de nós há uma natureza santa, pelo que veio pelo novo nascimento. E aí o que eu quero que a gente explique, pastor Josnaldo, é como a Sim. gente anda no espírito. E jamais, se a gente andar no Espírito, como ele diz no versículo 16, jamais satisfaremos as concupiscências da carne, certo? Eu quero algo assim bem prático, porque a luta ela é diária. E assim não adianta só a gente falar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, sim, mas como é que eu faço, pastor, né? Como é que eu venço? Certo? Paulo aqui em Gálatas capítulo, no livro de Gálatas, Paulo está combatendo a heresia dos religiosos lá da época, chamados judaizantes, que estavam trazendo uma Certo. doutrina, né, segundo a lei, que era guardar sábado, deixar de comer isso, deixar de comer aquilo e tal, tinha que se circuncidar e através disso vencer. E a vitória, né? A vitória sobre o mundo e receber a salvação. Paulo está dizendo aqui que não. Se eles fizerem isso, eles vão manifestar a obra da carne. Como ele cita aqui, ó, o 19. Ora, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Então, assim, aquela falsa religiosidade não dava poder para os cristãos lá vencer essas obras. Então, eles continuavam, era igual os coríntios, continuavam, certo? Nas obras da carne. Mas aí eu quero que os irmãos saibam que Deus ele nos deu meios para Amém. fortalecer a nossa fé, para que a gente venha dizer não ao pecado e andar no fruto do Espírito. E um dos meios, o pastor Junaldo já citou aí, é o conhecimento da palavra de Deus, é o estudo da palavra de Deus. A palavra de Deus ela vai nos libertar. O conhecimento da palavra de Deus ela vai nos instruir para que a gente aprenda a dizer não e aprenda a rejeitar o pecado. Certo? Como a gente está estudando aqui. Outro meio de graça, pastor Josinaldo, que a gente tem, né, para vencer a natureza caída, as obras da carne, é a oração. Tiago diz lá no Amém. capítulo 4, ó, vocês não têm nada porque vocês não pedem. Certo? Então, assim, tem uma vida. Primeiro, a primeira parte da oração é se achegar diante de Deus arrependido, confessar o seu pecado, se alguém que está nos ouvindo, certo? Tem uma prática errada de uma dessas obras da carne aqui, confessa o teu pecado a Deus, peça o seu perdão e peça a Ele, Senhor, me ajuda a vencer, me ajude a vencer essa obra da carne aqui, certo? E Deus ele vai abençoar, ele vai ajudar, ele vai fortalecer você para dizer não na prática, certo? Poderia citar outras coisas, como por exemplo uma correção, certo? Se você tem agido errado, Deus vai usar o pastor, usa às vezes um irmão, né? Usa até os críticos para nos corrigir, nos colocar em nosso lugar. Então tudo isso, irmão, faz parte do fruto do Espírito, que é a comunhão, que é o amor, tá certo? Essa questão da correção, né? Para quê? Para que a gente venha mudar. A gente é repreendido, nos humilhamos ali naquele momento, nos reconhecemos o nosso erro, certo? E nos submetemos a quê? A vontade de Deus, a vontade
certa, né, do nosso pastor e a vontade certa do Espírito Santo, certo? Ó, somos Amém. livres, mas somos livres para quê, irmãos? Para obedecer. Para obedecer a quem? A Deus, ao Pai, né? Ao pastor, certo? Ó, Gálatas 5,13 diz assim, ó, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Nós somos livres de tudo, somos livres de todos, nenhum homem, nem nada tem É poder verdade. sobre nós. Mas ele continua, ó, É, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, para pecar, para voltar a pecar. Eu sou livre, eu tenho a graça de Deus na minha vida, eu posso pecar, eu posso fazer isso que Deus vai perdoar. Não. Paulo está dizendo, não faça isso. Ele continua dizendo assim, ó, sede antes servos uns dos outros, pelo amor, fruto do Espírito. am- Como Lutero disse, eu vou concluir, pastor Ginaldo. Como Lutero disse, eu sou livre de tudo e de todos para servir a todos. Tá entendendo, irmão? pronto. Então é dessa forma que a gente consegue o poder espiritual para vencer, para superar. Vou deixar agora com o senhor, pastor Ginaldo. Amém. Presbítero, diante de tudo que o senhor falou e de uma inteira importância, você está correto em todas as palavras, eu costumo dizer o seguinte, como pastor. Primeiro eu tenho que reconhecer qual a minha área, qual o problema que eu estou enfrentando. Porque enquanto eu não reconhecer, que um exemplo, que eu tenho uma obra, que eu pratico uma obra dessa, eu não vou querer mudança. É tipo se você me chegar, deixa eu dar um exemplo. Você chega para me corrigir em algo e eu dizer, não, Fabiano, tá tudo bem. Você chega tipo assim, pastor, não vá para ali não, que ali não é um lugar bom. Você pode se corromper. E eu não me conscientizar que eu tenho, né? Que a Bíblia diz que a correção, ela, em Provérbios, no princípio, ela traz dores, mas depois ela traz consolo, ou seja, ninguém gosta de ser repreendido. É verdade. Mas para responder a sua pergunta, eu quero ler aqui Tiago, capítulo 1, versículo 14, que diz assim, versículo 13. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Diz assim, ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tem. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pelas suas próprias concupiscências. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Você percebe aqui que Tiago fala que há uma sequência. Ele diz que cada um é tentado e atraído pela sua própria concupiscência. Essa palavra concupiscência, ela significa desejo desenfreado, ou seja, cada um de nós, Nossa inclinação. Né? cada um de nós temos uma fraqueza, temos uma obra da carne, temos trabalhados por Deus. Qual é o primeiro passo, pastor? Eu reconhecer. Deixa eu dar um exemplo. Se eu sou, se a minha fraqueza é a bebida, eu tenho que procurar fazer de todas as formas, procurar vencer essa área, orando, como já falamos, lendo. Há um ditado que diz, que não é bíblico, mas há um ditado que diz que a mente vazia é a oficina do diabo. Quando eu passo um dia sem ler a Bíblia, sem ouvir uma palavra que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, se eu não me alimentar espiritualmente, como você disse, Paulo falou, nesse conflito eu vou estar mais fraco, mais vulnerável. Deixa eu lhe dar um exemplo. Qual o primeiro passo que uma pessoa fraca, quando está se sentindo fraca, ela toma? Parar de ir para a igreja. Segundo passo é se isolar. É um Ou seja, a partir do momento que ela
Pronto. A partir do momento que ela para de ir para a igreja, ela vai parar de ser alimentada espiritualmente, vai parar de ouvir a palavra e a fé dela vai o quê? Diminuir. Por quê? Porque ela não está ouvindo uma palavra, ela não está ouvindo um louvor, ela não está ouvindo nada que venha fortalecer a sua fé, que venha renová-la e que venha fazer ela crescer espiritualmente. Segundo, ela se isola das pessoas que a amam e que vai poder aconselhar ela e dizer, não vá para ali, não faça isso. E ela, muitas delas, entenda, muitas pessoas que estão na igreja, que vivem na igreja, ou até em púlpito, não reconhecem que praticam a boa parte dessas obras da carne. Exatamente. Né? Por quê? Então, o primeiro passo é o reconhecer. Aí você vê aqui que há uma sequência. O que é que Tiago fala? Cada um segundo atraído. A primeira é atraído, depois é engodado, e depois, havendo a concupiscência concebida, à luz do pecado. E o pecado gera morte. Então, nunca, nós costumamos sempre dizer isso, que nunca ninguém cai da noite por dia. E Deus sabe por que nós estamos falando, porque além do estudo aqui está sendo direcionado por Deus. Talvez uma pessoa, como você disse, está nos ouvindo, caiu em uma dessas áreas. E ela, às vezes, e outra, abriu aqui um parênteses, nós não abrimos espaço para essas pessoas conversar com a gente. E nós, como pastores, você como pastor, nós como pastores, temos que ter esse espaço para que essas pessoas tenham essa liberdade de conversar. Porque não é fácil. Não é fácil a pessoa chegar e dizer, pastor, o presbítero, meu irmão, eu estou sendo vencido por essa área. E você buscar ajuda. Buscar ajuda. Ninguém é forte sozinho. Ninguém, olha, eu vou lhe dizer, não tente, você que está nos ouvindo, não tente vencer o pecado sozinho. Você é humano. Paulo, ele fala, aí você vai dizer, não, pastor, mas o contexto é outro. Tudo bem, nós não vamos aqui fazer essa discussão teológica. Mas Paulo, ele diz, o bem que eu queria fazer, eu não faço. E o mal que eu não queria fazer, esse, muitas vezes eu faço. Então, muitas vezes, eu aprendi isso, presbítero, principalmente quando você está bem espiritualmente. Parece que a tentação vem quando você está fraco, e muitas vezes não é. Você pode prestar atenção, toda vez que Jesus fazia um milagre, ele se retirava para orar. Ele se retirava para buscar mais a presença do Pai, para ir ter sua intimidade. E muitas vezes, nós somos vencidos pelas obras da carne, porque nós não temos a consciência de buscar essa intimidade, essa comunhão do Espírito Santo, de entender que sem ele nós não iremos vencer. Sem a presença do Espírito, porque é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, é ele que vai me convencer. Então, quando eu oro e peço ao Espírito de Deus, me ajuda nas minhas fraquezas, né? E muitas pessoas interpretam errado esse texto em dizer que elas são ajudadas no sentido que quando está fraca, quase derrotada. Mas aqui Paulo está pedindo que ele o ajude. É como eu orasse a Deus e falasse, Senhor, o meu temperamento é difícil, eu não sou longânime, me dá longanimidade, me dá paz, me dá amor ao próximo, né? Me dá alegria. É por isso que Paulo fala aos Filipenses, essa alegria é o fruto do Espírito. Alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos, presbítero. Paulo estava preso. Como é que um cidadão preso manda uma carta para você se alegrar? Oh, aleluia. Amém. Né? Verdade. Isso nos faz sentir a presença de Deus, o fruto do Espírito. Amém. Se fosse um de nós, mandava uma carta falando em língua.
Se fosse um de nós, mandava uma carta murmurando. Se fosse uma carta, não. Ele aqui, ele fala para a igreja de Filipenses, alegrai-vos. Ele ainda repete, outra vez vos digo, alegrai-vos. Glória a Deus, né? Oh, aleluia. Então, que eu, você, que quem está nos ouvindo, ou vai nos ouvir depois, possa ter nesse dia o desejo de buscar a intimidade com o Espírito Santo. E confessá-lo, orar a ele, ter intimidade com ele, chamar de amigo, consolador, paracleto, né? Advogado, chamá-lo de companheiro, de espírito. Eu não vou pronto, eu não vou vencer só. Exato. Porque aquela oração bonita, é muito linda aquela oração, Pai Nosso, majestoso, eterno, glorioso, estrela da manhã, é lindo isso. É por isso que a Bíblia ela se encaixa, Jesus ele vai dizer algo lindo. Quando for orar, entra no teu quarto. Ora em teu quarto e feche dela. Você sabia? Tem gente que sabe orar em público, mas não tem intimidade de orar sozinho. Olha, essa até eu vou anotar. Verdade. Tem pessoas que oram em público, em público. Tem pessoas que são conhecidas em público, mas não são conhecidas por Deus na intimidade. Intimidade, é o que falta. Porque é na intimidade. Pronto. Porque o exemplo, você é uma pessoa, não porque esteja falando com você, que nos dá paz. Eu já cheguei atribulado para você e você falar, mas pastor, não é assim, vamos olhar o outro lado. A pessoa, se eu chego atribulado e você diz, não é, então vamos resolver isso. Então você está entendendo? Então é um fruto do Espírito que está em você. Que precisa nós entendermos que o Espírito Santo não é apenas aquele que um super-herói, deu um exemplo aí de um super-herói, e quando a gente quer, porque tem gente que só clama pelo Espírito Santo quando é para expulsar um demônio, quando é para orar pelos enfermos. O negócio está ruim, doente. Pronto. E poucos oram. E paz, longanimidade, benigno, né? Bondade, fé. Muitas pessoas ficam sérias, não sabem nem por que essa fé está no fruto do Espírito, como você ensinou no início. Né? Mansidão. Isso falta tanto em nosso meio. Né? Tem pessoas na igreja, se você não tiver a oportunidade a ele já perde a mansidão. É verdade. Eu dirigi uma igreja em certo lugar que quando a pessoa era cantar igual aqueles passarinhos, um dia que ela não tiver a oportunidade, ela saía no meio do culto e ia lá para fora. Porque ela achava que o culto tinha que ter ela cantando. Estou entendendo. E eu expliquei a ela que o culto era para Deus. Não era para ela, né? Não é ele. Pronto, não é ele. E tem gente que chega ao audácia e diz, rapaz, se eu não for lá para o presbítero Fabiano hoje, para o pastor Fabiano, hoje o culto não é bom. Aí quer dizer que o Espírito de Deus ele vai deixar de realizar, capacitar as vidas que estão lá por causa de mim? Não. Falta isso, falta eu sentar e conhecer cada fruto desse. Aliás, cada palavra dessa que está dentro do fruto do Espírito. É isso que nos falta. Fruto do Espírito, ele cura da depressão, né? Que Paulo tinha tudo para ficar depressivo, né? Ele disse, todos me abandonaram, estava preso, né? Foi abandonado no dia do julgamento. No entanto, o homem estava lá alegre. Certo? Isso é o poder de Deus. É uma alegria espiritual. Talvez alguém que esteja nos ouvindo, né, sofra dessas angústias também da alma, devido ao que aconteceu, está acontecendo, né? O sofrimento, ele traz muitas vezes a depressão. Mas existe um poder de Deus, chamado alegria. Uma alegria espiritual, não a que o mundo dá. Não é a paz que o mundo dá, a alegria desse mundo, é a alegria de Jesus. É uma manifestação do Espírito de Deus dentro de nós. E é como o pastor Reginaldo falou, busque, você vai encontrar. Conta para Jesus das angústias, né? O pecado, confesse,
peça perdão e peça o poder de Deus, né? Para ser liberto. Glória a Deus. A irmã Pronto. Kate, ela Olha, deixa- estava testemunhando aí a respeito de uma libertação que ela recebeu enquanto usava, irmãos, aliás, enquanto assistia à escola dominical, essa escola dominical aqui, tá certo? Eu vou falar que a irmã Keila aí, ela é minha esposa, né? Então, eu sei muito bem o que ela está falando. Tinha um probleminha em Amém. relação a comer doce, questão da glutonaria, né? Comia muito doce e a gente sabe que açúcar demais nunca é bom, mas é mal, né? Pode dar o diabetes, além da pessoa engordar, especialmente para uma mulher, né? Isso daí machucava muito a consciência dela, certo? Mas Verdade. ouvindo uma mensagem, que foi até no dia que foi o pastor Alisson pregando, a gente estava até presencial no dia, ele falando a respeito da vontade, né, do homem, da ação do Espírito de Deus na vontade. Aí ela foi liberta, irmãos, na hora, instantaneamente, certo? Dessa Glória a prisão Deus. que a fazia sempre querer, querer, e eu sei disso Liberta. porque eu testemunho isso dentro de casa, certo? Realmente foi Amém. liberta. E assim, o que é isso daí? É o fruto do Espírito, o amor tendo domínio próprio. E isso, e o Domínio primeiro próprio. passo é ter reconhecido. Exato, que a glutonaria, ó, se você ler aqui Gálatas capítulo 5, aqui no O senhor versículo está entendendo a importância, viu, presbítero? foi, A para a irmã Carliana que está nos ouvindo, Deus abençoe, irmã Camille, né, lá do Jardim, Deus amém, abençoe em nome de Jesus. Olha, mas a irmã que ele ouviu, qual foi o primeiro passo dela? Reconhecer. exatamente, Porque se eu posso mudar, o meu primeiro passo para mudar é o reconhecer. Porque, por exemplo, se ela não reconhece, ela ia dizer, não, mas eu como doce e não faz mal a ninguém. falando aí da Eu como ansiedade, doce, né? mas Na ansiedade dela, pronto. das coisas, ela descontava comendo, né? Aí o poder de Deus, irmão, só o poder de Deus, certo? Não é o remédio, não é a terapia, o psicólogo, mas é a espada do Espírito que age lá, faz a cirurgia, né, no canto certo, que é na alma do homem, na vontade, e age ali, trazendo a libertação e o domínio próprio, né? O poder de Deus é dessa forma. Tá Verdade, testemunhando aí, irmão. Não tem verdade. domínio próprio, não. Mas agora tem, eu sou testemunha disso, irmãos. Deus é todo poderoso. Pronto. Você que está nos ouvindo, Mas, Deus tem poder para libertar de qualquer pecado, de com qualquer certeza, prática errada. O Espírito Santo tem poder, irmãos, para nos fazer andar em santidade, em justiça. Isso é uma realidade. Amém? É uma realidade. e só lembrando, né, e agradecer pelo testemunho da Kay, e esse fruto mesmo, poucas pessoas têm, que é o domínio próprio. Manifesta, né? É É muito verdade. poucas Na pessoas. língua, no comer, né? No beber. É verdade. É até mesmo, porque eu aprendi o seguinte, que tudo que me deixa, que me faz vencer, aliás, que eu sou vencido, eu preciso ter um domínio sobre ele. Né? Um exemplo, eu gosto de filme, mas se eu passo meia hora lendo a Bíblia e a noite toda vendo filmes, eu vou a me alimentar pouco espiritualmente. E entendam, quem está nos ouvindo, nós não estamos aqui, nem eu, presbítero, falando a você que você não vai ter batalhas, como foi lido em Luta, Gálatas né? 5,16. Há um conflito. Só que, irmão, olhe, entenda, pecar é uma decisão. O que é isso, pastor? A Bíblia diz que Deus não nos permite que sejamos tentados além das nossas forças, além daquilo que você possa suportar. Eu sei que muitos teólogos traduzem aquela palavra tentação por provação naquele contexto. Mas que Paulo também está dizendo também, que a Bíblia fala sobre que o presbítero e a irmã Kate falou, que a questão do domínio próprio. O presbítero usou um texto que diz: não useis da liberdade para dar ocasião à carne.
Ah, vivemos pela graça? Sei que Deus vai me perdoar. Pá, eu peço. É por isso que eu vou tocar aqui no assunto, muito importante, que se chama pecados de estimação. Pecados que há tempo que tenho, desde a época que eu aceitei Jesus. Isso aqui vale mais para nós que somos mais veteranos. E que se acostumamos a pecar, pedir perdão. A pecar e pedir perdão. E não buscamos em Deus, em oração. O que a Bíblia diz? Conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, conhecimento. Se você está nessa área, você vai ler Romanos. Romanos fala muito sobre isso. Sobre a questão de não usar os membros do meu corpo para o pecado. A questão que o salário do pecado é a morte. Irmão, deixa eu lhe explicar algo. Volto a dizer o que eu disse nesse instante. Ninguém cai da noite por dia. Ninguém se enfraquece da noite por dia. Você vai perdendo o ânimo, a alegria de viver, de estar na presença de Deus, porque toda vez que você faz algo que desagrada a Deus, como a Bíblia diz, não vos entristeceis o Espírito Santo. O Espírito Santo, você vai perdendo, você vai alimentando a carne no sentido de desejo dessas obras, e com isso você vai, deixa eu dar um exemplo aqui físico, você vai amassando a vontade de Deus, né? Quando a Bíblia fala lá em Tessalonicenses, não apagueis o Espírito Santo, e você pode dizer, como é que o Espírito Santo apaga? De uma maneira bem simples aqui, para a gente não entrar nessa área mais teológica, mais profunda, você vai apagando a presença, o fogo do Espírito em você, o ânimo, aquela alegria, que você pegar a Bíblia e ler, que você buscar e ler, que hoje tem culto e vocês hoje tem culto, hoje eu vou louvar a Deus, exaltar a Deus. Pelo contrário, você vai procurar todo impedimento para que você possa dar a desculpa que não pôde ir para o culto. Verdade. Ou você vai procurar todo impedimento que você não pode ler a Bíblia, que você não pode orar, que você não pode estar meia hora, 40 minutos, 10 minutos na presença de Deus. E quando você está no Espírito, olha, uma irmã conversando comigo, presbítero, ela disse, pastor, é incrível como hoje eu já não sinto a alegria que eu tinha no pecado. Porque ela achava que ela nunca iria ser liberta. Eu disse, olha, ela queria desistir. Eu disse, não, é no culto, é na presença de Deus que Deus vai trabalhar em você. E eu louvo a Deus que ela falou uma vez comigo e disse, pastor, hoje, aquela batalha que eu tinha antes, eu não tenho mais hoje. Hoje, eu já tenho nojo pelo que eu fazia. Eu disse, vou lhe explicar o que é isso. O Espírito Santo me convenceu. E quando você está, vai ser irmão Marcelo, Deus abençoe. Quando você está no Espírito, cheio do Espírito, e o fruto do Espírito está prevalecendo sobre você, você já não tem alegria pelo que você fazia antes. Oh, glória a Deus. Por quê? Verdade. Porque o salmista diz, a minha alma tem sede de Deus. Quando você está no Espírito, você vai buscar a presença, você vai buscar ler a Bíblia, você vai... eu não estou falando aqui de fanatismo, não, eu entendo. Eu estou falando que a sua alegria vai ser maior em buscar a Deus do que na prática do pecado. Né? Do que na prática do pecado. Irmã Raimunda, Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, bom dia. Deus abençoe. Deus abençoe. Nossa. A minha irmã também, Carminha, Deus abençoe minha irmãzinha do coração. Amém. Muita gente lá do Garrote, em outros lugares nos assistindo, interior do estado. Glória a Deus. A irmã Carmiana, ela está dizendo aqui que também sofre, né, com essa questão da vontade de comer o doce e tudo.
certo? E tem que tirar o açúcar da alimentação, né? Todos nós, certo, minha irmã? A gente vai estar Isso. orando por você. Escute depois a live toda, né? Se não ouviu desde o começo, tá certo? Vou também mandar a live que a minha esposa escutou. Na verdade, a gente estava lá presencial no dia e Deus operou uma libertação na vida dela com relação a isso. Vamos orar por sua família, tá certo? Vamos também dar Amém. continuidade a esses estudos, aconselhar e ensinar, né, como se libertar dessas práticas erradas. E quero dizer para a irmã que é possível, certo? Se a minha esposa conseguiu, se eu consigo, o pastor Josinaldo, qualquer um consegue, certo? Nós, seres humanos, somos cheios de mazelas, né? Somos cheios de defeitos por causa do pecado, né? Uns é ansiedade, por causa da ansiedade desconta na comida e acaba engordando, adoecendo, é uma série de problemas, né? Outros têm problemas na área sexual, outros na questão religiosa, certo? Mas em tudo isso daí, o poder de Deus ele pode nos ajudar a vencer. Todos esses problemas, Eu creio, dificuldades, a espada do Espírito pode cortar fora e deixar só o que é ali correto, né? Pode nos restaurar completamente. Que é isso que faz, e é pronto, algo diário, verdade. certo? O senhor quer falar, Pastor Reginaldo? Pode falar. Lembrando, né, lembrando, me perdoe, só para lembrando aqui, que nós podemos estar aqui, né, falando para pessoas novas convertidas e podemos estar aqui falando para as pessoas que são mais veteranas na fé, que têm mais anos de vida. Você que é nova convertida que está nos ouvindo, é normal que esse conflito seja maior na sua vida. Porque, e não queira dar passos além das suas pernas, né? Como diz aqui no Ceará. Pronto. Então, vá lendo, vá orando, vá se aconselhando, né? Pronto. E a graça de Deus por quê? Porque cada pessoa ela tem um jeito diferente, né? Eu fico triste quando pessoas que já há anos estão na igreja e não reconhecem que, por exemplo, não reconhecem que são impacientes, que são imaduras, que provocam contenda, provocam discussão. Eu sei que toda família, irmãos, tem discussão. Mas, por exemplo, uma pessoa que acha que é pregador e que não fala com ninguém da sua casa, alguma coisa está de errado. É o diabo, não, irmão. Isso é questão de convivência, né? De convivência, é uma questão de longanimidade. A própria Bíblia diz lá em Romanos 14 e 15 que você que é forte na fé tenha tolerância com os mais fracos. Então, já que se eu sou apenas um cristão na minha casa, eu tenho que ter amor por eles, porque a Bíblia diz que eles são cegos no seu entendimento. Então, eu preciso ser o espiritual da casa. Eu preciso ter a prudência que, através da minha vida, seja um impacto para eles. Ainda tem gente que usa a Bíblia, mas a Bíblia diz que os inimigos da nossa casa seriam... Jesus disse que os inimigos seriam da nossa própria casa. Irmãos, esse texto, ele é um texto completamente mal interpretado pelas pessoas. Né? Já pensou seu pai ser seu inimigo? Pelo amor de Deus. Né? Sua esposa. A gente tem que participar fazer a propaganda do meu pastor nas aulas teológicas, na segunda-feira à noite, na igreja, e saber interpretar os textos. Eu não posso pegar um texto isolado e usar por base para trazer uma doutrina ou um ensinamento para outras pessoas. Né? Então, eu tenho que procurar. Né? Tenho que procurar. Você que nunca orou, ore, Senhor, eu quero ter que teu Espírito traga fruto sobre a minha vida. Eu quero mudança de caráter. Exato. Mudança de caráter.
Mudança, Jesus falando, ele disse que não se coloca, né? Me ajudei, presbítero, remendo novo Remendo de pano novo em vestes velhas, né? Porque senão vai aumentar em vestes a velhas. razão lá. Pronto. Pronto. É por isso que Jesus chamava muitas vezes de hipócritas, fariseus. Teve uma certa vez que Jesus, ele estava com os discípulos, e os discípulos com a fome, porque três comem, né? Uhum. Foram comer sem lavar as mãos. E os anciãos falaram, olha, teus discípulos estão comendo sem lavar as mãos, está quebrando a tradição. E Jesus disse, olha, vocês se escandalizam por isso, mas o que surge o homem é o que sai da sua boca. Então, a nossa mudança ela tem que ser interior, de dentro para fora. Amém. E já passando a palavra para o presbítero, mas tem muitas pessoas que se preocupam com o externo. Eu não sou contra, cada um pensa da forma diferente. Mas eu vejo novos convertidos chegando em algumas igrejas e sendo abafados espiritualmente, presbítero, e dizendo, muda isso, muda aquilo, tu não pode assistir televisão, tu não pode usar aquilo, tu não pode ver um jogo de futebol, tu não pode usar uma calça, pá. Isso aí é coisa de menino, né? Pronto. Só que aquela pessoa nova na fé, se ela se desviar, ela vai ter uma ideia errada do evangelho. Verdade. Ela vai ter uma ideia errada do cristianismo. E quando você for evangelizar, ela diz, não, eu já fui crente e Deus me livre. Então, quando o Espírito de Deus predomina na vida dela, que ela tem paz, longanimidade, benignidade, alegria, amor, ela própria, irmão, ela vai ter discernimento daquilo que é ou não para ela usar ou para ela fazer. Porque o Espírito toca. Já teve situações que eu ia fazer algo e o Espírito Santo me tocar que não era para fazer. A Bíblia própria fala que Paulo, irmã Thaís, Deus te abençoe, a própria Bíblia fala que Paulo ia para uma determinada cidade pregar o Evangelho, o Espírito Santo disse não. Se for um de nós dizer o diabo, está tentando me impedir de pregar. Verdade. Pronto. Então nós somos, irmãos, sempre morada. 1 Coríntios 3,16. Eu amo esse versículo. Amém. Vós sois sempre morada do Espírito Santo de Deus. É Ele que tem que predominar na nossa vida. É a vontade dele que tem que ser na nossa vida. É o fruto dele que tem que prevalecer sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Eu tenho que ter paz. Eu tenho que ter alegria. Jesus disse, João 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ou seja, tem o fruto do Espírito, a paciência, a longanimidade, a alegria. E se eu venci, vocês vão vencer também. Aleluia. Mas só vou ter essa convicção se eu tiver o fruto do Espírito. Deixa eu lhe dar um exemplo. O pastor fala muito mesmo, viu? Mas deixa eu lhe dar um exemplo. Quem já não viu aqui a pessoa pregar lá num púlpito, parece que cai fogo do céu. E às vezes no outro dia você vê ela, parece que ela só foi de enterro. Desanimada, é verdade. Por quê? Porque ela só é baseada nos dons. Ela não é baseada no tudo. Amor. Pronto. Você já conversa. Tem pessoas que você conversa, ela numa luta, e ela lá louvando, exaltando a Deus. E você fica perguntando o que é que essa mulher tem, que no meio de tanto conflito, ela está lá. Louvando, alegre, né? Confiando em Deus. Amém. Confiando em Deus. Amém. Confiando em Deus. Glória a Deus. Amém. A gente já vai estar encerrando, pastor Reginaldo, viu? Mas a gente vai dar continuidade. Amém. Ou eu com o senhor, né? O pastor Alisson com o senhor. Talvez domingo que vem não dê para eu fazer, eu diretamente, certo? Porque tem a vacina do bebê, né? Tem também a vacina da minha esposa, a gente tem que se vacinar, né? Estou com o bebê de 9 meses e é época de vacina dele. Aí talvez não dê certo. Eu vou tentar ir no sábado.
Na realidade, domingo que vem é feriado, né? Não sei nem se vai estar aberto os postos. Mas eu vou ver. Eu vou pesquisar se o posto que é Irmão vai Daniel, abrir ou não, certo? Dan- É, Daniel, né? amém. Aí, Deus aí assim, eu abençoe. queria dizer para os irmãos, eu vou estar para ajudar os irmãos, né? Para me ajudar também, ajudar os irmãos, eu vou começar uma série de alguns vídeos lá no meu canal no YouTube a respeito do Pronto, amor, né? Do fruto do Espírito, que é o amor, e também a respeito das obras da carne, fazendo ali o contraste, né? Para ajudar os pronto. irmãos a Deixa vencer, só aqui, viu? certo? Ó, A sua excelentíssima esposa, ela está aqui fazendo uma pergunta para nós, para a gente. quem, a, quem é? A irmã A Keile. irmã Keile, né? Isso. Amém. Todos os frutos do Espírito, o crente pode ter todos? Ou a semelhança dos dons, o crente tem alguns? Boa pergunta. Minha amada, ótima pergunta, viu? Deixa eu lhe dizer. Pode, no sentido que se busque ter. Só que, irmã, eu penso assim: sempre vai nos faltar algo para nós para sermos trabalhados por Deus. Porque eu creio que se nós estivermos nesse contexto completo, a gente vai se sentir um pouco orgulhoso, né? Um exemplo, às vezes a pessoa é longânimo, mas falta ela amor. Às vezes a pessoa é alegre, mas falta o quê? Falta a benignidade. Às vezes ela tem paz, mas falta o quê? A bondade, né? Falta a mansidão. Às vezes ela é uma pessoa muito caridosa, mas falta o quê? A temperança, né? E isso, irmãos, eu quero que vocês entendam que são pensamentos pessoais, é como o pastor Ázio gosta de dizer. A gente nunca é dono completamente da verdade, né? Eu vou até deixar também o presbítero dar a sua opinião sobre essa pergunta, mas eu Pronto. penso assim, poder pode, mas sempre vai nos faltar algo para que a gente seja trabalhado por Deus naquela área. Quantos dons, aliás, quantos frutos, né, do Espírito existem? Só um, né? Isso, Não é só um, só o fruto do Espírito do isso. amor. Rapaz, se você só tiver um, é suficiente. Tá certo? Pronto. Ou seja, é só o amor, irmão. Toda lei se cumpre em um só mandamento. Gálatas capítulo 5 versículo 14. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nisso a gente, pronto, tendo amor tem tudo. Acabou, não existe vários dons, não, irmão. Certo? No começo, aliás, vários frutos, né? Existe a manifestação do amor, certo? Em várias áreas, no nosso relacionamento com Deus, com o próximo e com a gente mesmo. Então, assim, se a gente Pronto. buscar andar nesse amor, que é fruto da nova natureza divina, certo? A luta, ela sempre vai existir, mas é pela graça de Deus que a gente vai conseguir. É o que eu tô querendo dizer, é o que a gente está querendo dizer. Isso é uma obra do Espírito Santo em nós. É por isso que eu tenho que orar, né? A gente falou aqui os meios da graça, eu vou até repetir para a gente finalizar. Ó. Primeiro, estude a palavra de Deus, entenda. Né? Só é um fruto, é o amor. A gente conhecendo essas facetas do amor, como ele age, como ele pode agir em nós, vamos ter o conhecimento certo para agir da maneira correta na hora da tentação, né? Na hora que a obra da carne quiser ali se manifestar. Segundo, ore. Certo? Se eu quero amar mais as pessoas, se eu quero me amar mais, parar de fazer isso comigo mesmo, com aquilo, eu quero Amém. amar mais a Deus. Isso aqui se desenrola nesses frutos, né? Então, assim, ore, clame a Deus, porque não somos nós, nunca será. A luta, como diz aqui capítulo 5 versículo 17 vai dizer que é constante. A luta é constante, mas é pela graça de Deus. Quando a gente ora pedindo a graça de Deus, quando a gente aceita a correção do Senhor através do pastor, através de um irmão,
certo? Tendo esse conhecimento da palavra de Deus, é assim que a gente vence, irmãos. É pelo poder do Espírito Santo. Amém? É como o pastor Ronaldo falou, Amém. é difícil, tem áreas que vai ser mais difícil para nós? Tem. Então é naquela área ali que você tem que vigiar mais. Tem que ter mais cuidado ali naquela área. Tem que se aconselhar mais com o pastor, com a esposa ou com o marido, se forem cristãos, que tem essa capacidade de aconselhar, certo? Então, qual é a tua área que você tem mais problema e que mais te faz cair? É ali que você tem que preparar o exército de Deus, né? E, ó, combater aquilo ali pela fé, que atua pelo amor, certo? Então, assim, se a gente só amar, acabou. A gente cumpriu toda a lei. Prestem atenção, ó, que Paulo diz assim, só para a gente concluir essa parte, ó. Capítulo 5, versículo 21, ele vai falar das obras da carne. Ele diz: "E a inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta", né? A lista continua. "A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam." Repara que a condenação está na prática da obra da carne, não em uma queda esporádica. Aconteceu uma situação ali, eu mirei e ofendi, né? Eu perdi a mansidão ali. Acontece, certo? Isso pode acontecer algo muito sério, grave, que a gente não se controlou. Mas temos que ter cuidado para isso não acontecer. Mas se aconteceu, vai nos tirar da graça de Deus isso? Não. A graça de Deus, o perdão de Deus é superior, certo? Mas assim, ó, vigie, devemos vigiar, né? Eu sei qual é a área que eu sou mais fraco. Então vigia mais ali, ó. Tem cuidado mais ali para você não ter aquela fraqueza e você não ser conhecido, que é o pior, por essa fraqueza. A pessoa, É né, verdade. falando de um pastor, então eu vou colocar logo o pastor, né? Nós aqui, né, pastor Osnaldo? Eita, aquele pastor ali gosta, ó, né, de tomar É, uma. Eita, aquele pastor ali olha muito errado assim para as mulheres. Já pensou você e eu sermos conhecidos dessa forma? Se é uma fraqueza nossa, né? Não estou dizendo que é. Aí é terrível. Então, se a gente tem aquela é fraqueza verdade. ali, o crente deve ser conhecido pelo quê? Pelo pecado ou pelo fruto do Espírito? É pelo fruto do Espírito. E a graça de Deus ela vai nos ajudar nesse sentido. Amém? Amém. Amém. Amém? Vou Amém. estar encerrando agora. A gente já está com 1 hora e 40 minutos, pastor Gisnaldo. Eu É, queria só. mas só fazendo as considerações finais, Pronto. né, agradecer a você, Isso, eu a sua vou. Não, eu esposa, queria que que você nós encerrar com as sempre considerações finais, tá certo? Vou deixar a oportunidade para o senhor para bom, encerrar. Não, eu vou só fazer o convite, certo. certo? Eu vou começar esses estudos pelo meu canal lá no YouTube, que é o mesmo nome aí, Lendo as Escrituras Sagradas, é o mesmo símbolo, nessa página aqui é do canal lá no YouTube. Eu vou postar lá pequenos vídeos, tal, falando mais assim sobre o assunto, né, esclarecendo, certo? Vai lá, lá se inscreve, né? Se inscreve lá, segue aqui a página também para você ser abençoado e divulga a palavra de Deus, para que mais pessoas venham entender, conhecer e se libertar, irmão. Certo? Quanto mais a Jesus. gente curte vídeos ou segue, né, e curte, mais o YouTube, o Instagram, ele vai espalhando a mensagem, que é o nosso objetivo, espalhar essa mensagem que liberta, que abençoa as pessoas. Tá certo? Então deixa esse convite. Quero também deixar o convite aqui para o culto que vai, quem mora aqui perto da Bela Vista, Pan-Americano, né? Na Assembleia de Deus Nova Jerusalém, nosso culto hoje às 18 horas, Igreja 7, com o pastor Alisson Braga, tá certo? Tá lá na Rua Espírito Santo, número 520, aqui no Pan-Americano. Tem também aqui no Couto Fernandes, pertinho da gente também, que é Rua Heleno Moura, você que mora ali perto. Rua Heleno Moura Um meia. 145, que é o pastor Marcos Benício. Tem também onde eu Amém. estou dirigindo juntamente com a minha esposa, ali no Altra Nunes, perto da UPA do Altra Nunes, Rua Coronel Francisco Bento, 332. Você também está convidado se quiser estar conosco. E quem é da Calcaia, né? Pode estar lá com o pastor Josinaldo. Esses aqui são os endereços das nossas igrejas, irmão. Deus tem feito a nossa Amém. igreja prosperar, né? Gerado filhos aí. Louvado seja Deus.
lá na Calcaia. Uhum. Aí eu vou deixar o pastor Josinaldo dar as considerações finais dele, certo? Como bom seria, pastor Josinaldo, se desse para transmitir os cultos da sua igreja, né? Porque no momento não está dando, ou pelo menos gravar para colocar lá no YouTube também, né? O senhor pode também falar aí o seu canal para abençoar as pessoas, certo? E deve falar. Uhum. E como seria bom, já que o senhor está até tratando sobre as obras da carne, né? Como seria bom. Pronto, é verdade. Aí, É pastor verdade. Ginaldo, que eu queria que eu desse aí as suas considerações finais, tá certo? Falasse o endereço da sua igreja lá no Jardim do Amor, tá bom? Agora eu esqueci o número. Eu sei que é Rua da Cerâmica, mas esqueci o número. Aí o senhor fale, tá bom? Número 6. É, e Pronto. depois vamos orar por nossos irmãos que estavam aqui conosco. Vamos orar pela Carliana, né? A mãe do Benjamin, tá certo? Que sofre com esse problema. Diz aqui que tá sem forças, né, para ir à igreja. Certo, meu irmão? Aí se você se fortaleceu agora, quiser ir a um desses endereços aí, fique à vontade. Ou a sua igreja, né? Se a irmã congrega em alguma igreja de Deus e tal, que Deus fortaleça para a irmã ir, tá certo? Quem chegou no final, Amém. pessoal, vai ficar gravado aí, escute novamente e seja abençoado em nome de Jesus. Passo agora a palavra para Em o nome de Senhor, Jesus. pastor Reginaldo. O Senhor nos abençoar com a bênção apostólica, né? A gente está encerrando. Dá suas considerações finais. Amém. E é isso. Que Deus abençoe a Amém. todos, meus irmãos. Glória a Deus. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, me senti muito honrado pelo seu convite, me colocar à sua disposição, né? Amém. E agradecer o senhor, a sua esposa, que tem sido canal, e agora o profeta, né? Canal de Profético bênção demais. para mim, da minha família, Amém. a irmã Fernanda, mas temos muito amor e consideração por vocês. Agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco, né? Nós tivemos um intervalo de muitos irmãos, numa manhã que a gente sabe que é um dia de descanso, né? Um dia de escola dominical presencial em muitas igrejas, e mesmo assim tivemos muitas pessoas conosco. Amém. Só para a glória de Deus, eu vinha sentindo no meu coração e Deus confirmou através desse convite que você me fez, retornar às nossas lives e eu peço até no dia que você puder nos ajudar, e eu vou tratar sobre um assunto muito importante que está mais interligado no que nós falamos, que é sobre o crente e o perdão. Amém. E os males que a falta do Faz perdão nos parte do traz, fruto do Espírito, né? tem Amor, perdão, né? Misericórdia. isso. E eu só estou procurando um horário. Eu estava até conversando com o pastor, se não seria melhor pela manhã ou à noite, né? Eu quero fazer tipo algo, aproveitando essa folga que eu tenho pela manhã, algo diário, né? Um exemplo, um nome, que pudesse abençoar muitas vidas através das nossas lives, que é dessa forma, aprendendo, louvor. Eu nunca fiz pelo Instagram, não sei se pelo Instagram pode louvores, né? Como eu faço pelo Eu Facebook. coloquei no início aqui, eles não bloquearam, não, e Deus abençoe que não derrube, né, a live. Mas acho que não vai derrubar, Amém, mas porque parece que tem louvor. Um exemplo, né? eu já sei alguns decorados, como de Samuel Mariano e tal, de alguns que não, mas tem alguns que você nem coloca e já aparece o nomezinho vermelho, né? Aí quero também, com a permissão do presídio, nós temos um canal também no YouTube, que estamos retornando a fazer vídeos, se Deus quiser, que é Pastor Josinaldo Pinheiro, né? Em nome de É Jesus. Josinaldo com Y, E né? também, isso, Pastor Josinaldo com Y. Ah, pastor, por que o Y? Pra... Eu sempre tinha um igual, né? Aí tem que Aí botar um Y eu ali, tive né? a ideia desse né? E dizer que você é bênção, você pode vencer. Amém. Olha, irmão, só para finalizarmos, existe uma diferença em orgulho e existe uma diferença em convicção. Quando eu digo que eu vou vencer no nome de Jesus, eu estou baseado no que disse Paulo aos Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero vencer. Eu decidi vencer. Orgulho e soberba é quando eu digo assim, eu nunca vou cair. Aí é orgulho ou soberba. Mas quando eu digo, eu vou vencer, eu estou dizendo que eu vou vencer. Eu estou dizendo que eu decidi
vencer. Então, isso não é orgulho, não é soberba. Mas quando você diz, eu nunca vou cair, nunca vai acontecer comigo, eu sou perfeito, aí sim, você precisa se conscientizar que você é humano. Então, que Deus abençoe. Tem culto em nossa igreja, como o presbítero falou. Tem culto em nossa igreja, às 18 horas, na Rua da Cerâmica, número 6, na comunidade chamada Jardim do Amor. Você será bem recebido lá por mim, pela minha esposa, irmã Fernanda, e por toda a igreja. Amém. Amém? Ore pela irmã Carliana, viu, pastor Josinaldo, e por todos nós, em nome de Jesus. Irmã Carliana que sofre com a questão do comer o doce, né? E também está com problemas na família, certo? Ore por ela em nome de Jesus e por todos nós, por favor. Amém. Deus abençoe. E perdoe se nós não citamos o seu nome, porque às vezes passa rápido, mas eu agradeço a todos vocês que estiveram conosco em nome de Jesus. Amém. Seu nosso Deus, nosso Pai, pastor e bispo das nossas almas. Senhor, que através do teu Espírito Santo, Pai, nós possamos ser moldados, transformados, convencidos de cada pecado que cometemos e que possamos vencer cada fraqueza que nos faz se afastar de Ti. E teu Santo Espírito, que é amigo, consolador, que nos convence do nosso pecado, que Ele possa trabalhar em cada coração. Meu Deus, que está agora nos assistindo e irá nos assistir. Eu sou a tua serva, irmã Cailane. Dá vitória, ela, no nome de Jesus, na área familiar, na área pessoal e todas as áreas da sua vida. Que o Senhor possa, ó Espírito de Deus, visitá-la nesse momento. Tocar em seus corações. Porque eu creio que é o teu toque, que é a tua presença que nos faz vencer, no nome de Jesus. De uma maneira especial, abençoa todos que estiveram conosco, o presbítero, Fabiano, a irmã Keila, essa criança, Pai, que graças a Deus veio com saúde, que tenha saúde cada vez mais, que cresça no temor da tua palavra, a minha família e a todos nós. Abençoa o nosso pastor, Alisson Braga, a sua família, nosso pastor da congregação do Porto Fernandes, o povo do Alto Anunes, todos nós. Amém, meu Deus. Nós nos entregamos. Em nome de Jesus. Pai, recebe-nos na tua presença e nós te louvamos por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Fique na graça de Deus. Vou encerrar com esse louvor enquanto eu tomo ali uma águazinha e depois eu encerro a live. Até mais, pastor Josinaldo. Amém. Até mais, meus irmãos.